estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer os povos pré-colombianos e a conquista da América Espanhola. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 7º ano, dos anos finais. Hoje, vamos trabalhar com habilidades que analisam os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identifica as formas de resistência. O nosso objetivo é identificar os processos de conquista da América e relacionar as formas de resistência dos povos ameríndios. Antes de começarmos nossa aula, já aproveita e marca sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega seu caderno, lápis e borracha, que a nossa aula já vai começar. Em agosto de 1942, o explorador Cristóvão Colombo saiu da Espanha com rumo às Índias. Ele queria se aventurar em um novo tipo de navegação, a circunnavegação. A navegação seria feita para o oeste para chegar no leste, dando a volta no globo terrestre. O que ele não calculava era que no meio desse caminho estava o continente americano. 42 dias após a partida, Colombo chegou na região das Bahamas. Os espanhóis irão começar o processo de colonização e extração de riqueza daquelas terras. O objetivo era achar metais preciosos, como ouro e prata. Porém, a primeira região colonizada, as Montanhas dos Andes, contava apenas com a escassez de metais preciosos. A população indígena que ali vivia foi sendo dizimada no contato com os europeus. Eles contraíram diversas doenças que foram fatais. Além dos conflitos, onde europeus levavam a melhor por ter acesso a armas de fogo. Mais tarde, Colombo irá se envolver em algumas confusões e será preso pela corte espanhola. Ele morreu acreditando que teria chegado à China e nunca soube que havia descoberto um novo continente. Seguindo os passos de Colombo, outros exploradores chegaram ao continente americano. O objetivo era o mesmo: colonizar a região e extrair riquezas como ouro e prata. O explorador espanhol Hernán Cortés foi um dos que chegou até o Novo Mundo. Ao chegar, tomou conhecimento da existência de grandes civilizações. Mais tarde na história, essas civilizações irão ganhar o nome de pré-colombianas, pois o seu período de desenvolvimento foi anterior à chegada de Colombo e dos espanhóis ao continente americano. As principais civilizações são os incas, maias e astecas, e eles estavam presentes na maior parte da América do Sul e Central e alguns poucos locais da América do Norte. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as civilizações? O Império Inca foi o maior império da época pré-colombiana. Eles ocupavam um território que hoje fica conhecido como Peru, Colômbia, Equador, partes da Bolívia, Chile e Argentina. Estiveram presentes nessa região como império entre os anos de 1450 a 1519. Inicialmente, se dividiam em aldeias. Porém, a partir do século XIII, começaram seu processo de expansão, conquistando algumas aldeias próximas à região do lago de Titicaca. A sociedade inca era dividida entre o Sapa Inca, que era o nome dado ao imperador, nobreza, camponeses e escravos. O Sapa Inca era tido como filho do deus Sol e, por isso, era venerado como uma divindade. Na economia, predominava a agricultura e o pequeno comércio. À medida que o império foi crescendo, as construções como templos, armazéns e fortalezas foram se expandindo junto. Essas construções estão presentes até hoje. Os astecas estiveram presentes na região do atual México, até mais ou menos a Guatemala, entre os anos de 1325 a 1519. A expansão do império se deu através da conquista de diversas tribos. Essa mistura cultural fez com que os astecas fossem conhecidos também como mexicas. Diferente dos incas, o rei asteca não era tido como uma divindade, mas alguém capaz de intermediar a comunicação com os deuses.
Eles acreditavam que para manter os deuses felizes e assim fazer com que o sol voltasse a nascer, era necessário sacrifícios humanos. Na economia, cultivavam milho, cacau, abóbora e foram responsáveis por construir um dos maiores pontos turísticos do México, a cidade de Tenochtitlan, que fica na cidade do México. Dentre as civilizações pré-colombianas, a Maia foi a que mais tempo existiu, entre os séculos 6 a.C. a 10 d.C. Estiveram presentes na região da Península de Yucatán, no México e também em Honduras, Guatemala e Belize. Durante a chegada dos espanhóis no final do século XV, a civilização maia já havia sido extinta, não tendo contato nenhum com os colonizadores europeus. Mas deixaram de recordação as clássicas pirâmides maias, que hoje ficam localizadas na cidade do México. Um dos colonizadores mais conhecidos foi o espanhol Hernán Cortés. Ele foi responsável por conquistar o Império Azteca. Vem cá que eu te conto um pouquinho mais sobre essa história. Cortés já havia conquistado a região de Cuba quando ficou sabendo da existência do Grande Império. No ano de 1520, decidiu seguir para o México a fim de conquistar essa região. E agora que as coisas ficam um pouquinho interessantes. O Império Azteca era enorme. Quando Cortés chegou em uma das cidades do Império, recebeu a ajuda de uma tradutora, a Malinche. Ela era de um povo que foi dominado pelos astecas e por isso não gostava nem um pouquinho deles e viu no Cortés uma forma de se vingar. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Cortés e Malinche se apaixonaram. O exército de Cortés tinha apenas 500 homens contra os milhares de nativos. Mas vocês acreditam que Cortés mandou queimar os navios para impedir que os homens abandonassem a missão? Pois é. Com a ajuda de Malinche, Cortés se fez passar por um mensageiro do deus do vento. Foi muito bem recebido na capital asteca e, quando teve a oportunidade, matou Montezuma, o imperador asteca. Com a morte do líder, os astecas ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E foi ali que os homens de Cortés atacaram. Cortaram a água da cidade, fazendo com que a população se rendesse. Eles foram obrigados a trabalhar para os espanhóis. Era a conhecida encomenda, uma forma de trabalho forçado. Com 500 homens, 17 cavalos e algumas alianças com tribos rivais aos astecas, Cortés conquistou uma das mais populosas cidades do mundo à sua época. Eles contavam com armas muito superiores. Os espanhóis possuíam armas de fogo e canhões, enquanto os indígenas apenas flechas e lanças, além dos elementos surpresas, cavalos, armaduras e as próprias armas de fogo, algo que nunca tinha sido visto antes pelos nativos. Além de tudo, a arma mais poderosa, a informação. Há quem diga que Malinche foi essencial para a vitória de Cortés. Podemos presumir que o fato do europeu já ter conhecido a pólvora, bússola e mapas foi de grande ajuda para a conquista da América. A conquista do europeu ao território americano teve uma grande aliada, as doenças. Ao chegar aqui, os espanhóis trouxeram doenças comuns que estavam no dia a dia deles, que é o caso da varíola, sarampo, febre amarela, tifo, malária e gripe. Estavam presentes em todo o dia a dia do europeu, o que fez com que gerassem anticorpos para tais doenças, coisa que não existia entre os povos indígenas, já que nunca tiveram contato com tais doenças e, infelizmente, não possuíam anticorpos, sendo fatal para essa população. Estima-se que cerca de 60 mil indígenas foram mortos vítimas de doenças europeias. Outro triste aliado na conquista desse território foi o genocídio indígena. Genocídio é o extermínio desenfreado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. O genocídio indígena foi a morte de cerca de 30 milhões de indígenas durante o processo da conquista da América Espanhola. Esse fato, atrelado à morte por doenças, fizeram com que, de 25 milhões de pessoas que existiam na região do México
Em 1519, que foi a data de chegada de Cortés, em 1605, menos de 100 anos depois, passasse para 1,7 mil pessoas. Cerca de 80% da população foi morta durante esse processo. Entre os colonizadores e aventureiros estava Bartolomeu de Las Casas. Na segunda vez em que esteve no continente, passou a defender os indígenas das barbáries que aconteciam. Ele passou a pregar para que aquelas terras pertenciam aos povos indígenas e que os espanhóis, se quisessem algo, deveriam ser conquistados de forma justa. Las Casas passou a catequizar e converter os nativos ao cristianismo e passou a ser chamado de o defensor de índios. Porém, apesar de acreditar que estava fazendo algo bom, ao catequizá-los, estava colaborando para o esquecimento de suas tradições. Mas se vocês acham que os povos nativos ficaram parados, se deixaram colonizar facilmente, nada disso. Existiam diversas formas de resistência que marcaram esse processo. Vamos ver alguns exemplos? Mas calma. Antes da gente continuar, se você ainda não marcou sua presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Pois bem, a forma de resistência mais utilizada foi a física. Esse é o tipo mais clássico. São as guerras contra os europeus. Mas, infelizmente, o homem branco levou a melhor nessas. Existiam também as fugas e revoltas. A formação de alianças se tornou uma prática comum, a fim de juntar guerreiros contra os europeus. Isso acontecia pois a população indígena era diversa, composta por vários povos e tribos. A expressão entre a cruz e a espada ficou bastante famosa quando o assunto é a conquista da América. Você já ouviu falar? Sabe o que significa? Vem comigo que eu te mostro. A missão dos exploradores espanhóis era colonizar as novas terras e extrair riquezas. Mas existia um outro grupo que veio junto para o Novo Mundo, a Igreja Católica. O objetivo deles era catequizar os indígenas, a fim de conseguir novos fiéis. Restava aos índios escolher entre a cruz, que representava a igreja, fazendo a escolha de não serem alvos de guerra e tornando-se cristãos, ou a espada, que representava a guerra, a violência. No Novo Mundo, essa espada é a violência da colonização dos espanhóis. Independente da escolha, no final, o nativo teria sua cultura, casa, família e muitas vezes a vida destruída. Chegou então a hora mais esperada por vocês, a hora da nossa atividade. Eu quero saber quem estava prestando atenção na aula. Vou fazer algumas afirmações e vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Questão 1. Colombo afirmava que a Terra é uma esfera e por isso resolveu navegar do oeste para chegar ao leste. Verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês. Verdadeiro. Vem cá comigo que eu vou mostrar vocês no mapa como que isso vai ser feito. Colombo queria sair da Espanha para chegar até a Índia. E aí existiam duas rotas possíveis nesse momento. Ele iria contornar a África, igual os portugueses faziam, mas não podia, pois essa rota era de Portugal. Ou ele poderia passar pelo Mar Mediterrâneo, mas essa rota era dos italianos. Então, qual foi o plano de Colombo? Já que a Terra é redonda, ele iria navegar para cá, para sair aqui e chegar até as Índias. Porém, o que Colombo não contava é que, no meio do caminho, navegando até as Índias, ele iria descobrir o continente americano e chegar até as Bahamas. Questão 2.
Colombo enriqueceu após voltar para a Espanha com a notícia de que havia descoberto um novo continente. Verdadeiro ou falso? Infelizmente, falso. Colombo achava que ter chegado à China ou Japão ou uma parte muito afastada da Índia e morreu pobre sem saber que havia descoberto um novo continente. Um navegador chamado Américo Vespúcio que afirmou e divulgou se tratar de um novo continente, que acabou recebendo o nome de América em sua homenagem. Questão 3. Ao chegarem na América, os espanhóis encontraram apenas a civilização maia, pois os incas e astecas já haviam sido conquistados e dizimados. Verdadeiro ou falso? Falso. Foi justamente ao contrário. A civilização maia foi extinta séculos antes da chegada dos europeus, deixando de recordação suas grandes pirâmides. As civilizações incas e astecas tiveram contato com o colonizador e foi fatal para sua existência. Questão 4. O colonizador Hernán Cortés ficou conhecido por ter conquistado a grande civilização asteca. Verdadeiro ou falso? Infelizmente verdadeiro. Cortés, junto de seu exército, atacaram a capital do Império Azteca, matando seu imperador e tomaram a cidade, fazendo com que os nativos trabalhassem de forma forçada. E por último, questão número 5. Doenças como varíola, febre amarela, sarampo, tifa, malária e gripe mataram mais da metade da população nativa das Américas. Verdadeiro ou falso? Infelizmente verdadeiro. Essas doenças estavam presentes no dia a dia do europeu, fazendo com que eles desenvolvessem anticorpos. Já a população nativa nunca tinha tido contato com tais doenças, fazendo com que o primeiro contato fosse fatal. E aí, pessoal? Conseguiram acertar quantas questões? Acharam fácil? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso termômetro para ver como que vocês estão. Se você acertou de 0 a 2 questões, calma, que ainda dá tempo de recuperar. Afinal, estamos aqui para isso. Se você acertou de 3 a 4 questões, você está quase lá. Que tal fazer mais algumas atividades para compreender melhor a matéria? Agora, se você acertou todas as questões, parabéns. Quer dizer que você prestou bastante atenção na nossa aula e vai arrasar quando o assunto for a descoberta da América. Antes da gente recapitular o que vimos hoje, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo.
Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Galerinha, nossa aula de hoje nós viajamos para a América pré-colombiana e vimos como eram divididas as sociedades que estavam aqui presentes. Vimos também a história de Cristóvão Colombo, um jovem que resolveu ir contra todos e se aventurar numa viagem rumo às Índias, mas que acabou descobrindo um novo continente, a América. Mas não acabou por aí não. Depois de Colombo, vários outros aventureiros vieram para o novo continente. Entre eles, Hernán Cortés e Bartolomeu de Las Casas. Duas figuras que queriam coisas diferentes. Cortés foi responsável por conquistar o grande Império Azteca, localizado onde hoje é o México. Já Las Casas era um sacerdote, enviado pela igreja para catequizar os nativos. Las Casas defendia que aquelas terras eram dos indígenas e que os espanhóis não poderiam matá-los ou forçá-los a trabalhar. Se não bastasse tudo isso, vimos também que as doenças trazidas pela Europa foram fatais para os indígenas. Isso, atrelado ao genocídio, que foi a morte em massa, fez com que a população nativa caísse cerca de 95%. Mas a gente não pode esquecer da resistência. Os poucos que sobreviveram lutaram contra as atrocidades cometidas pelos europeus. Alguns outros preferiam a cruz em vez da espada e se converteram ao catolicismo como forma de sobrevivência. Ufa! Hoje a gente viu bastante coisa, hein? Espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho pela América pré-colombiana e conhecer um pouquinho mais sobre os povos nativos e seu destino. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!